conosco, sim, o Rony é o nosso convidado. E que alegria também, Rony, além de tudo que está acontecendo, a gente ter você aqui presencialmente. Porque sempre a gente conversava com todos os jogadores e os nossos convidados por telão. E agora, neste Sport Center, é a primeira vez que a gente recebe alguém presencialmente. A gente está muito feliz. Bem-vindo. Eu estou mais feliz ainda, né? Até mesmo de participar do programa de vocês. Pós-pandemia, meu primeiro programa, assim, ao vivo, né? Tá, assim, presente. Então, para mim é uma felicidade imensa. Quero agradecer o convite. Fico muito grato mesmo de coração. Que legal. Então, deixa eu dar boa noite também para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri. Tudo bem, Marcela? Rony, boa noite. Obrigado pela presença. Parabéns pelo troféu. Gustavo, Edu, ótima noite a todos os fãs de esportes. Fala, Zupa. Tudo bem, Marcela? Uma ótima noite a você, ao Edu, ao André, ao nosso grande convidado, Rony. Parabéns por mais uma conquista. Me lembro que a gente conversou com o Rony, e aí eu não sei se foi depois da Libertadores ou da Copa do Brasil, porque é muita conquista, é muita taça, mas que foi um papo bem legal. Ele também entrando pelo telão, e agora está muito bem instalado no nosso confortável sofá. É a primeira vez que temos um tricampeão da América sentado nesse sofá, então é muito bom recebê-lo. Eu estava contando com você, porque eu também estava lembrando. A gente conversou com o Rony, foi depois da Libertadores, depois da Copa do Brasil. Eu acho que foi da Copa do Brasil. Eu também estou achando que foi Copa do Brasil. Eu estava contando com a sua certeza, viu, Zupac? Aí, bom, mas tudo bem. Rony, vamos conversar então, vamos começar falando de tudo que aconteceu nos últimos dias. A primeira pergunta é, você consegue dormir antes de um jogo como uma final de Conmebol Libertadores? E depois, como foi toda essa emoção? Parece um sonho. Como é que você está se sentindo nesses últimos dias? Bom, é difícil até dormir, né? Até de explicar é difícil. Mas é extraordinário tudo o que aconteceu, né? Acho que acredito que não só na minha vida, mas na vida dos meus companheiros também. Ganhar 2 títulos em um ano, eu acredito que é para poucos, né? Então, é difícil você deitar a cabeça do travesseiro e falar, poxa, eu ganhei 2 títulos em um ano. E 2 títulos que têm uma expressão gigantesca, né, no cenário brasileiro. Então, é difícil você parar e refletir isso no momento que é tão recente, né? Então, é difícil dormir sim, com certeza. Depois a ficha cai, né, André? Ah, sim. Mas que ficha bonita, né? Que boa ficha é essa. Rony, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à confiança que o Palmeiras tinha, que os jogadores do Palmeiras tinham no próprio trabalho, na própria capacidade, a forma como a preparação para jogar essa final terminou, ou seja, os dias depois do clássico com o São Paulo, como foram vividos por vocês? Porque do lado de fora, muita gente pode ter tido uma ideia, até pelo comportamento da torcida naquela noite, que as coisas não estavam tão bem, houve uma discussão entre 2 jogadores em campo, mas do ponto de vista interno, vocês com vocês, o nível de confiança, como estava? Bom, eu acredito que a nossa confiança estava em alta, até pelo fato da gente ter passado para a final. Nós sabíamos da importância que era, né, o brasileiro para a gente, até mesmo para a gente, né, criar aquela confiança mais alta ainda. Né? Então, eu acredito que o professor tinha um plano, como ele falou, né? Ele tinha um plano de jogo e ele seguiu até o fim, o plano que ele tinha em mente. E a gente, né, nós criamos também esse plano junto com ele, né? Fizemos uma reunião e ali, né, acatamos o plano dele, né? Compramos a ideia dele também. E a gente estava ciente do que iria acontecer realmente na final. Era um jogo muito disputado, um jogo que se definiria em detalhe. E a gente teve alguns dias para se preparar, né? A gente não jogou o clássico, né? Teve alguns jogadores que foram... Eu mesmo fui para o clássico, entrei no segundo tempo. E o professor, como eu acabei de falar, ele tinha um plano. Então, a gente seguimos o plano dele também. E, graças a Deus, deu tudo certo na final. Eu posso fazer mais uma? Claro. Algumas informações aqui e ali a respeito de uma reunião final com o grupo de jogadores, com o Abel mostrando como ele imaginava que o Palmeiras deveria jogar. E fazendo a explanação para que vocês visualizassem da melhor maneira possível, dizendo, isso é o que eu quero fazer, mas eu quero só se vocês estiverem de acordo e, né, só se nós formos juntos. Foi assim e normalmente ele é assim diante de jogos importantes, ele faz esse tipo de coisa ou para essa final ele teve um comportamento um pouco diferente? Bom, para essa final ele teve um comportamento diferente, né? Ele conversou com a gente numa salinha, teve uma reunião antes de um treinamento que teve.
Se eu não me engano, foi pós a derrota pro São Paulo. O time que queria iniciar a final. E ele optou, né? Eu tenho esse plano de jogo, mas eu preciso saber de vocês, se vocês concordam comigo, ou você opina, ou você já gosta de jogar desse jeito, dessa forma, não. E ele deixou a gente bem à vontade. Alguém foi contra? Todo mundo? Não, professor, tá tudo certo. Não, a gente, é claro que cada um deu a sua opinião, eu prefiro assim vai dar mais certo. Então, eu acredito que isso foi fundamental, né? Até porque para ele expor o plano de jogo, falar que a gente ia atacar dessa forma, defender dessa forma, o adversário gosta mais de jogar por esse lado. Então, a gente, né, acatou também o plano de jogo que ele tinha pra gente. Então, eu acredito que isso também foi fundamental, né? E pra gente decidir a final, porque a gente sabia só unido a gente iria conseguir aquele título tão esperado. Ou seja, 10 dias antes da decisão, mais ou menos, o time titular do Palmeiras não só já tinha informação de quem jogaria e quem não para início, né, para começar, e como o Palmeiras tentaria ser superior ao Flamengo. Zupa. Rony, vocês tiveram 2 adversários considerados melhores do que vocês, né? O Atlético e o Flamengo. Qual foi mais difícil, não o jogo em si, mas qual foi mais difícil de anular os pontos fortes, assim? O Atlético, que tinha o Hulk naquele grande momento, líder do Campeonato Brasileiro, ou o Flamengo nesse momento vivido? Qual foi o encaixe mais difícil de vocês aplicarem? O Flamengo foi mais rápido, né? Eu acredito que foi do Atlético Mineiro, né? Até pelo momento que ele tá vivendo, né? Tá vivendo um grande momento, sim, a equipe do Atlético Mineiro. Então eu acredito que foi do Atlético Mineiro até pelo formato que eles vinham jogando, a confiança que eles vinham na competição. Eu sempre falo que a Libertadores era uma competição muito difícil, até pelo fato de grandes clubes querendo essa tão sonhada Libertadores. Então eu acredito que foi o Atlético Mineiro, até pelo momento que vinha vivendo, e a gente ali, né, e o professor sempre mantendo a nossa confiança em alta, sabendo que iria dar tudo certo. E a nossa confiança aumentou depois que, né, aconteceu aquele pênalti ali e o Hulk acabou perdendo. E a gente falou, não, tem que ser nossa, não é possível. Aí nós fomos lá e conseguimos um empate que deu nossa classificação para a final. Ali a nossa confiança só aumentou, sabendo que ia dar tudo certo. Ô Rony, a gente tem 2 imagens para mostrar aqui para os Sons de Esportes, eu quero que você veja também. São 2 imagens que mostram a sua reação depois que o Veiga, no primeiro gol, no gol do Veiga. Aí tá aí a tua reação, toda a vibração. E tem também uma outra imagem, e aí a imagem é no gol do Daverson. Só que a gente mostra a reação do Abel. Que aí o Abel, ele parece que está paralisado. Nada acontece ali enquanto o mundo inteiro explode, o mundo verde explode naquele momento. Porque, na verdade, o Abel já tinha visto esse gol, né? Já sabia, né? É verdade, né? Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso ali com o Gustavo no monitor. Olha ali, ó. Na verdade, a sua reação é do gol do Daverson também, já é o segundo gol. E aí, ó, todo mundo sai correndo pra vibrar. E o Abel continua, não, calma, vamos aqui, vamos. Eu fiquei pensando, será que o Abel não tá achando que o gol não valeu? O que tá acontecendo? Mas assim, ele é isso mesmo? Ele é esse treinador pilhado? O que passou na tua cabeça na hora do gol do Daverson? Tipo, é nosso, ninguém tira? Com certeza, passou isso mesmo na cabeça. Quando aconteceu o segundo gol ali, numa falha do volante, não é possível, tem que ser nosso mesmo. É Deus nos dando mais uma oportunidade da gente, né, segurar esse título até o final. E ali a emoção é muito grande, não tem nem como explicar a sensação que a gente sente ali depois do gol, né? É só extravasar mesmo. E o professor sempre pede pra gente que depois que a gente faz um gol, a gente tem que manter o foco. Porque teve um jogo, né, que ele também tirou de exemplo, foi o jogo contra o Flamengo, que a gente fez um gol e na pós-saída a gente tomou o empate. Então aí o professor, né, sempre quando ele pede, quando a gente faz um gol, a gente tem que voltar, né, com a cabeça tranquila e concentração para a gente não sofrer o gol. E ali, com certeza, eu acho que essa expressão foi essa, né, da gente manter o foco, que ele
que ele sempre pede pra gente. E no final a gente comemora, ele fala. Está justificado, está mais do que justificado, então, essa reação do Abel no gol do Daverson. Edu Elias está no outro estúdio e também tem uma pergunta para você, viu, Rony? É isso, estou aqui no outro estúdio, mas acho que vai dar para me ouvir bem, ô Rony. Eu primeiro queria que você comentasse ainda do Deivinho, que é uma figura, aliás, narrou muito bem o gol dele, não sei se você chegou a ver, ele narra bem, o herói que ninguém esperava, narrou muito bem para o nosso Eduardo de Menezes. E mais cedo o Gustavo Scarpa participou aqui também do nosso ESPN FC e ele falou no intervalo da prorrogação, ele tem uma conversa ali, encosta a cabeça até com o Daverson e pede calma. Calma, Daverson, calma. O Daverson que foi até empurrado pelo juiz, né, Rony? E você viu aquela hora, você entendeu o que aconteceu? Ele tentou expulsar o Néstor Pitana? O Rony, ele narrou assim, o herói que ninguém acreditava fez todo mundo acreditar. Foi boa a frase. Ele é um poeta, é um grande ator. É um cara sensacional. Aproveitar esse momento para mandar um abraço para ele e agradecer pelo gol, né? Se não fosse ele, eu não estaria aqui sentado hoje. E... Bom, o Deivinho, até na hora do jogo mesmo ali, ele estava nos incentivando muito. Na prorrogação, quando aconteceu lá, ele, né, às vezes ele é um cara bem sério, assim, fala coisas boas pra gente. É um cara que nos passa também confiança e muita alegria. Eu gosto dele porque é um cara que não tem tempo ruim pra ele, fica brincando toda hora e é um cara que nos passa muita alegria. E na hora ali, né, até brinquei com ele no voo, que ele comentando sobre o negócio do lance, ele falou, eu pensei que era o adversário que tinha me dado um soco nas costas. Um soco não, né? Tinha sido só uma encostada. Mas ele falando, é tão engraçado que parece que realmente o cara deu um soco nele nas costas dele, né? Aí ele olhou pra trás, era o juiz, então... Aí ele falou, se fosse o zagueiro, ele ia me expulsar, ele ia expulsar o zagueiro. Mas era pra ele ter expulsado ele mesmo, porque ele me deu um soco, eu sei que ele me deu um soco. Então ele contando, é muito engraçado. Mas é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele, um cara muito humilde. E como eu falei, é um cara que não tem tempo ruim mesmo, é um cara de coração enorme. Deu uma de Daverson, ele mesmo falou, né? Vou dar uma de Daverson aqui. Se tocarem em mim, eu caio. Foi o que aconteceu, mas era o árbitro, Zupac. Pois é, e a gente vai falar sobre o primeiro gol do Palmeiras, que envolve muita estratégia, mas eu acho que antes é importante a gente lembrar, ressaltar, que a gente está recebendo um convidado no sofá que tem 3 medalhas de competições sul-americanas. Isso é pouco comum. Eu estava aqui tentando lembrar de cabeça qual jogador já ganhou 3 vezes uma competição sul-americana. Aqui ele ganhou 2 Libertadores e ganhou a Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, embora a Sul-Americana não tenha o mesmo peso que tem a Libertadores, mas uma Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, que representou um começo de um novo ciclo vencedor para o time de Curitiba, que já venceu de novo a competição, é muito relevante. E o Rony foi muito relevante. Então é raro. 3 medalhas de competições sul-americanas não é para qualquer um, não. Tô errado, Rony? Tô errado, não, né? Não. Tá colecionando, né? Tô tentando colecionar mais algumas aí. Copa do Brasil você ganhou com o Atlético também, não ganhou? Sim, por Tem 2 Copas do Brasil, 2 Libertadores e a Sul-Americana. Vai ter que abrir uma prateleira, alugar um quarto só para guardar medalha. Mas agora a gente fala sobre o primeiro gol do Palmeiras, gol marcado pelo Rafael Veiga, em lance que o Rony participa, não tocando na bola no momento, mas em movimentação sempre muito importante. E é um gol que estrategicamente traz bastante coisa, a gente vai olhar e vai conversar com o Rony para também entender aonde que de fato essa estratégia apareceu no primeiro gol do Palmeiras. Vamos no play, porque o Palmeiras trabalha a bola e aqui é curioso que começa a trabalhar a bola na esquerda. Eu vou dar um pause e já vou destacar, embora a bola esteja aqui, eu vou botar o foco aqui, porque esse duelo é um duelo importantíssimo para o gol acontecer. O Palmeiras trabalha a bola pela esquerda pacientemente, até tentando encontrar o espaço, e como jogou com 3 zagueiros contra a equipe do Flamengo, o Mike já conseguiu ter mais liberdade para partir. E a gente vê que, por enquanto, o Bruno Henrique está acompanhando o Mike. E ele vai vagarosamente caminhando, progredindo, enquanto o Palmeiras roda a bola pelo outro lado para atrair também o Flamengo para o seu lado direito de defesa, para que o Mike tenha mais liberdade. Aqui é o momento. O Mike começa a desgarrar, ele começa a acelerar mais o passo, e o Bruno Henrique está olhando a bola, não está olhando o Mike. O time do Flamengo está todo do lado direito,
Ou seja, tem mais espaço para o Mike progredir. E aí, na hora que essa bola chega no Gustavo Gomes, ele olha e estica essa bola. Eu vou voltar um pouco, porque nesse momento do passe do Gustavo Gomes, acontece outro movimento muito importante. A bola é lançada e aqui eu paro. O Flamengo tem a sua linha defensiva. Isla, Rodrigo, Davi Luiz. O quarto jogador da linha era para ser o Felipe Luiz, o lateral esquerdo. Mas o Felipe Luiz está acompanhando o Dudu, que se movimenta para dentro, traz o Felipe Luiz junto com ele e abre um buraco na linha defensiva do Flamengo. Quem tem que voltar para cobrir a linha? O Bruno Henrique, que ao invés de marcar o Mike de perto, estava olhando a bola. Cadê o Mike? O Mike não está mais aqui. Quem aparece aqui é o Abel Ferreira. E aí a bola longa do Gustavo Gomes encontra o Mike. Ele faz o cruzamento, o Rony fecha na pequena área para tentar fazer o gol, porque ele é, na teoria, o centroavante do Palmeiras, e abre o espaço para o Rafael Veiga vir de trás e marcar. A gente vai ver, pelo ângulo de cima, essa movimentação ainda mais explícita. Bola do Gustavo Gomes, pausa. Aqui está o Dudu, aqui está o Felipe Luiz. Tirou a linha de marcação da sua organização. Bruno Henrique estava olhando a bola lá atrás. O Mike disparou com muita liberdade. Foi para a linha de fundo e aí, aqui é o momento crucial também do lance. O Rony fecha para tentar fazer o gol. E a gente falou aqui várias vezes, né? Gol do Palmeiras contra o Grêmio. Gol do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. Aconteceu a mesma coisa. O Rony fecha em direção ao gol e abre um espaço enorme para quem vem de trás. E o Palmeiras tem um jogador que é muito especial para vir de trás e concluir. É o Rafael Veiga, que ataca o espaço e marca o primeiro gol do Palmeiras. Rony, esse gol ele foi trabalhado? Esses movimentos todos, eles foram trabalhados pelo Abel nessa preparação que você falou? Sem dúvidas, sem dúvidas. Vendo assim, você explicando tudo direitinho, tá parecendo o Abel explicando. É isso que eu ia perguntar. O Abel faz mais ou menos isso com você? Exatamente isso. A gente teve, como eu falei, alguns dias para trabalhar e fizemos algumas movimentações quando a gente estivéssemos com a bola. E realmente foi exatamente isso que aconteceu, né? O que o professor pede é que o Dudu venha para dentro, abrir o espaço nas costas do lateral. E realmente isso que aconteceu, o Mike saiu sozinho, né? E ali, como ele explicou, eu tenho que puxar a marcação para o zagueiro ir abrir o espaço no meio para o Veiga, ou o Zé, ou o Danilo, de surpresa, chegar para finalizar. Também, né, o ponta do lado ao contrário para chegar na área. Então, é realmente isso que aconteceu. Essa sua movimentação sempre para fechar, é claro que você espera que a bola chegue em você para você marcar, mas você sempre sabe que nessa hora vai vir alguém de trás, especialmente um cara com o perfil do Rafael Veiga. Você sabe, né? Que se a bola não for para você, o Veiga tá vindo nesse espaço que você abre com a marcação puxada, né? Exatamente, é o que o professor sempre pede pra gente. O centroavante entrar no primeiro pau para puxar a marcação, porque ele sempre fala, só tem uma bola, então um vai ter que receber. Então ele pede muito para o centroavante puxar no primeiro pau, né, o ponta fechar um pouquinho para dentro, para pegar o segundo, a bola rolada, e o Veiga, né, ficar ali na marca do pênalti. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Ô Rony, qual a diferença do Abel para os outros técnicos que já passaram na tua vida? Bom, o Abel, quando ele chegou no Palmeiras, foi um dos treinadores que me passou muita confiança, né? Um treinador que me deixou bem à vontade para mim poder exercer o meu trabalho, né? Tive o privilégio de trabalhar com vários treinadores, né? O Vanderlei, que também foi meu treinador, que foi um grande ídolo do Palmeiras também, assim como um grande jogador também, né? Me passou muitas coisas também, mas infelizmente eu não consegui, né, mostrar o meu futebol jogando ele como um técnico, né? Também trabalhei com o Thiago Nunes, que foi meu treinador no Atlético Paranaense, um treinador também que me deu muita moral, me passou muita confiança, né? Me botava para jogar da forma que eu sempre joguei. E teve outros, né? Outros treinadores que eu trabalhei também. Trabalhei com o Givanildo, que foi meu treinador no Náutico, e também me passou muita confiança. E eu trabalhei com vários, mas eu acredito que a confiança que o Abel
passou para mim foi fora do padrão, assim, no meu trabalho. Né? Até mesmo por ter descoberto um novo centroavante aí no cenário brasileiro. E pela resposta que ele deu, o Abel, logo depois da conquista, dizendo que teria que pensar no futuro, todo mundo sabe, né, do sacrifício familiar que ele tem feito, ficar longe das pessoas de quem ele gosta para trabalhar em outro país. Qual a sensação do grupo de jogadores do Palmeiras? Se é que dá para falar alguma coisa a respeito disso, né, Rony? A respeito da permanência dele ou não, porque isso é um assunto muito comentado, né, no futuro. Bom, quando eu fiquei sabendo que estavam falando que o Abel ia sair, eu até fiquei surpreso, né? Até mesmo por se tratar de um grande treinador que se tornou aqui no Brasil, né? Então, eu acredito que isso não vai acontecer até pelo fato da história que ele construiu no clube. Certo. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei até surpreso, mas também não toquei no assunto, até porque também não me interessa, assim. Mas é um treinador que tem muito futuro, né, pela frente ainda. A gente sabe que quando a gente está longe da família, é algo que a gente tem que suportar muita coisa. É lógico que tem que sacrificar, né, para crescer na vida. Então eu acredito que o professor ele é um cara muito vencedor, né? Só por estar longe da família ele é já um vencedor, porque é difícil você vir para outro país, né, e não ter a sua filha do lado, o seu filho do lado, claro, a sua esposa do lado, até mesmo para poder conversar ou para pedir uma opinião. Então eu acredito que ele já é um vencedor só de estar aqui longe da família. Né? Então, isso, o negócio dele sair, eu já realmente eu não sei te responder. O coração fica ali dividido, né? Mas veremos o que é que vai acontecer. Ô, Rony, a gente vai mostrar